A paz do Senhor Jesus, eu sou Roberto Santos, mais um vídeo aqui no nosso canal. Quero desejar a você um dia abençoado, no nome de Jesus. Boa votação, vote com consciência, segundo a vontade de Deus. Amém? Uma pergunta que muitas pessoas fazem: eu estou orando há tanto tempo e não muda. Nada muda na minha vida. Eu estou jejuando e não está acontecendo nada. A oração do justo tem muitos dos seus efeitos. E Deus, ele entra com uma ação na minha e na sua vida. Porque orar é o mesmo que falar, e você falando com Deus. Está expondo para Deus aquilo que você precisa. Então a Bíblia fala, entra no teu quarto, fecha sua porta e fala com o Pai que está em oculto, e Ele te ouvirá. Mas então por que eu estou orando e não acontece nada? Eu vou para a igreja, eu leio a Bíblia, eu participo de algumas atividades na minha igreja, e a minha vida parece não mudar. Irmãos, ir para a igreja não é ser igreja, porque você vai para o templo. Você vai para o lugar onde você congrega, aquele espaço físico. Mas a igreja é você. Nós falamos, estamos indo para a igreja, mas nós somos a igreja. O que eu quero dizer com isso? A oração, para que ela venha ter efeito, não é só falar com Deus. Não é só ir para o templo. É você ser a igreja mesmo. É você ser o templo do Espírito Santo. Você é mais claro. Quando você ora, o seu comportamento ele tem que estar de acordo com a sua oração. Você pode orar mais até do que Daniel, porque Daniel orava 3 vezes ao dia. Mas olha o comportamento de Daniel. Daniel não só orava, ele tinha uma ação relacionada com a sua oração. Ele não falava com Deus uma coisa e fazia outra, não. Ele orava a Deus numa necessidade e ele se comportava igual. Tanto que quando o rei decreta uma lei onde todos deviam adorar aquela imagem, Daniel se posiciona que não vai adorar imagem nenhuma, porque ele é servo de Deus. Quando ofereceram manjares para Daniel, ele sabia que ele não podia comer aquelas coisas em Babilônia. Ele sabia que ele não podia se contaminar com as coisas que eles comiam ali naquele lugar. Ele estava cativo, ele era escravo, mas ele era servo de Deus em todas as situações. Se Daniel orasse, um exemplo, Daniel está orando 3 vezes ao dia, mas quando acabasse de orar, comesse os manjares
que o rei oferecia para ele. Se Daniel orasse, falando com Deus, e na hora acabasse a oração, e quando o rei decretasse, ele iria se submeter a adorar a imagem. Você acha que Deus ia dispersar algum anjo a respeito de Daniel? A oração ela está ligada à sua conduta. Você tem que orar. A palavra orar e ação é orar e colocar em prática aquilo que você está falando com Deus. Da mesma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Então você ora a Deus, não sei qual é a sua intimidade, fala com Deus. E na hora de suportar o irmão, você não suporta. Na hora de fechar a boca, você não fecha a boca. Na hora de ser tardio no falar, você não é tardio no falar. Ao invés de jogar água, você joga um combustível para poder aumentar mais o fogo. Você se ira facilmente. Você acha que isso agrada o coração de Deus? Então a sua atitude para que as suas orações sejam atendidas, para que haja um comportamento de Deus para com a sua pessoa, você também precisa ter uma mudança de vida. A Bíblia vai dizer que não coloca vinho novo em odre velho. O odre tem que ser novo. Ou seja, você não vai pegar um tecido novo e costurar no tecido velho. O tecido tem que ser novo, porque senão o outro vai ser mais forte, vai se rasgar. Então você deve orar. Por que as minhas orações não são atendidas? Primeiro, existe um tempo, não é que ela não vai ser atendida ou não é ouvida. Ela é ouvida, mas existe um tempo. Existe um tempo para que as coisas aconteçam. Eclesiastes vai dizer: há um tempo determinado para todas as coisas. Mas o seu comportamento é de vital importância para que as coisas venham a acontecer. É orar e ter um comportamento cristão. Não é orar e se levantar e brigar com todo mundo, falar mais do que a boca. Nós temos que guardar, ser tardio no falar. Tem um texto que diz em Mateus, capítulo 26, só um momento. Texto que diz em Mateus 26, 41, que diz assim: vigiai e orai para que não caia em tentação. Porque, na verdade, o espírito ele está pronto, mas a carne ela é fraca. Como diz lá também em Gálatas, se eu não me engano, é capítulo 5, versículo 16, que há uma guerra da carne contra o espírito. Então, tudo que você fizer em oração, ela tem que ser compatível com a sua ação. O seu agir tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Então, você passa um período orando, falando com Deus, clamando, chorando na presença do Senhor. Você falou com ele está esperando agora o seu agir, o seu comportamento, como você vai se comportar. Porque a palavra de Deus diz: antes seja o seu sim e o seu não. Então, se você fala que vai fazer, faça.